pelo menos até o momento de sinalizações, que quer continuar subindo, né? Não vem mostrando ainda, apesar de já estar, digamos assim, um pouquinho esticado, né? Já ter feito umas altas assim bem consistentes aí nos últimos meses, né? Inclusive, a gente saiu de uma movimentação negativa no Ibovespa no ano para uma alta de mais de 20%, né? Se eu não me engano. Eu vejo aí, pelo menos pela movimentação que vai desenvolvendo até agora, o Ibovespa com boas chances aí de testar, quem sabe, até máxima histórica, né? E buscar a região dos 130 mil. Existem algumas resistências antes que a gente pode dar uma olhadinha aqui daqui a pouco, mas eu sigo, né, até de maneira um pouquinho surpresa, mas a gente está aqui para acompanhar os movimentos, digamos assim. Estou confiante com a movimentação que o Bovespa vai fazendo. Isso quer dizer que está na hora, então, já que eu estou confiante, é a hora das pessoas entrarem? Não, depende do ativo. Tem alguns ativos que ainda eu acho que estão interessantes, gerando alguns pontos de entrada, mas muita coisa já andou e talvez já seja a hora não de entrar, e sim de quem é um trader mais ativo e tenta buscar colocar, digamos assim, lucro no bolso, proteger as operações, fazer justamente isso, né? De repente utilizar algum tipo de trailing stop para já ir subindo assim sua proteção para conseguir garantir lucro caso tenha entrado em movimentações interessantes aí nos últimos meses. Maravilha, Beto. Inclusive, eu queria tirar uma dúvida agora utilizando realmente a ferramenta do gráfico. Nós tivemos um dia ontem eufórico, começou o dia ali acima de 1%, em contramão aos mercados internacionais, e a gente foi perdendo algumas margens, perdendo um pouquinho de força ao longo do dia. Fechou no positivo, mas não com aquela euforia do começo do dia. Isso é uma demonstração ali de certo enfraquecimento do movimento positivo, ou como você realmente mencionou, continua confiante com o movimento do Ibov, a gente ainda tem ali um patamar interessante, 122, quase 122 agora, 121.963, ainda estamos bem próximos aqui do patamar máximo que atingimos aí neste ano de 2023. Como que o senhor está avaliando esse movimento? O que a gente pode tirar de informações do fechamento de ontem, que eu acho que é, assim, um dia interessante para a gente olhar com um pouco mais de calma? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com Por favor, vocês. fique à vontade. Tá aí, minha janela. Maravilha. Profit. O que acontece, né? Para quem já me acompanha, né, até eu gosto de trabalhar muito mais com gráfico semanal, né? Com o tempo eu consigo ver as movimentações de maneira mais clara, com menos sujeira, né? Digamos assim, menos interferência dessa volatilidade do gráfico diário. Mas a gente vê que ele testou aqui, eu trabalho com esse pivô de alta aqui do gráfico semanal já há um bom tempo. A gente ficou brigando um bom tempo batendo aqui na região, né, do objetivo de 100%. Fez uma máxima lá, um topo triplo praticamente, com uma leve inclinação, a gente até pode falar que teve uma linha de tendência de baixa aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, mas respeitando, né, esse objetivo de 100%, até que ele conseguiu romper, né, aqui no dia 21, e entrou força compradora. Eu acho que ontem, até por falta de um noticiário assim mais contundente, coisas de notícias que tragam um ímpeto mais comprador, até porque ele já está um pouco esticado, a gente teve, depois do ativo ter esticado, uma correção assim, com gente colocando já lucro no bolso, né? Já que o ativo está um tanto quanto esticado. Quando eu trago ele aqui, o ativo não, o índice, perdão. Quando eu trago aqui para o gráfico semanal, né, a gente vê que a gente corrigiu até a média de 8 períodos, que é um tipo de pullback que eu acho bem legal quando a gente está com uma tendência forte de alta. Fez um fundo, né? O que eu gosto de fazer, falar de um fundinho 1, 2, 3, onde a gente faz um fundo mais alto, seguido de um fundo mais baixo, seguido depois de um candle com fundo mais alto, e a gente tem sequência no movimento de alta, com o rompimento da máxima da semana passada. E o meu próximo objetivo aqui por Fibonacci seria a extensão de 161,8, que já está lá na casa dos 126.528 pontos. Né? A gente vai brigando aonde exatamente agora? Uma região de topos anteriores, né? Por isso que a gente também vai encontrando, digamos assim, uma certa resistência, né? Uma certa dificuldade para passar desse patamar, porque sem ter, digamos assim, algum driver que motive os compradores a continuar tomando risco, a gente tem uma região com topos importantes nessa faixa aqui, né? Se a gente pegar aqui do 122, mais ou menos, se a gente pegar esse topo aqui, que vem lá de abril do ano passado, mais essa máxima de outubro do ano passado, a gente vê que ele está trabalhando em cima de uma região de resistência. Então, enquanto a gente não tiver notícias que sejam mais positivas para realmente continuar impulsionando o Bovespa, ele pode continuar trabalhando de uma maneira um pouquinho mais lateral, né, travar um pouco nessa região.
Só começo a acreditar em perda de força compradora mesmo, aí, efetivamente, se ele mostrar fraqueza e perder esse fundo anterior aqui, né, dado pela mínima da semana do dia 10, agora de julho, uma mínima que está lá na faixa dos 116 mil pontos, aproximadamente, 115, 660. Caso contrário, mesmo ele estando já um pouco esticado, a gente vê, né, o nosso IFR, não sei se vocês conseguem visualizar bem, vai trabalhando em zonas mais sobrecompradas já aqui no índice. Mesmo ele trabalhando assim, ele vai mostrando força suficiente, né? E a gente sabe quando um ativo ou algum índice engata uma tendência forte de alta, ele pode ficar trabalhando em regiões sobrecompradas durante um bom tempo. E é a impressão que vai me dando, né, nesse momento, ou seja, ele segue em tendência de alta, seja por zigue-zague ascendente, seja pelo alinhamento das suas principais médias, né? No meu caso, a de 200, a de 21 e a de 8 períodos, e vai me dando, assim, sinais de que deve testar o próximo objetivo de FIBO lá no 126.500. Começo mais uma vez, né, para finalizar aqui, Bovespa, a mudar de ideia se ele perder, digamos assim, força e acabar perdendo, digamos, esse último fundo lá na região dos 115.600. Maravilha, Beto. O pessoal já agradecendo aqui, mandando mensagem para mim, falou: Beto, um ótimo profissional, sempre me esclarece muitas dúvidas, então me mandem aí as suas contribuições, eu estou sempre disponível, aberto a conversar com a nossa audiência pelas redes sociais, pelos canais aí de comunicação do YouTube, nosso portal de notícias. E para você que nos assiste pela TV fechada, não fique de fora, claro, utilize o Twitter ou o Instagram para mandar mensagens aqui à nossa equipe da BMC News. Beto Assad, eu tenho algumas dúvidas aqui também para tirar contigo. Nós tivemos, como eu mencionei, um movimento bem forte no dia de ontem, pelo menos o comecinho do dia, ao longo do dia foi se arrefecendo, perdendo um pouquinho de força. Um ativo que não perdeu força foi, claro, a Vale. Com um gap de abertura, fechou longe ali da máxima do dia, no entanto, ainda nos R$ 71. A gente está aqui neste momento aos R$ 71,55. Faz tempo que a Vale não vê esses patamares, e aí a dúvida que eu fico, é um sinal de reversão daquela estabilidade que nós tínhamos aqui para o ativo de Vale, sempre travado naqueles R$ 64, R$ 65? O que o senhor consegue tirar de informações desse movimento muito positivo que tivemos no dia de ontem da Vale? E lembrando, os resultados da companhia ainda não foram divulgados, serão divulgados neste dia 27. Então, estamos aguardando e, claro, aguardando aí, ansiosos pela divulgação de Vale. Ontem teve um movimento super positivo com o anúncio de novos incentivos lá ao mercado imobiliário chinês. Vamos lá. A Vale, ela vinha, como você falou, ela vinha trabalhando numa faixa mais lateral, né? Desde maio que ela vem trabalhando aqui. Vamos colocar umas linhas para ficar mais fácil o pessoal visualizar. Vem trabalhando dessa faixa aí dos 64 aproximadamente, tá? E vinha de suporte, perdão, e com uma resistência nessa região aqui, até um pouquinho mais embaixo, né? Próximo aos R$ 70. Tinha alguns topos um pouquinho acima disso. O que a gente viu agora, né? No dia de ontem ela abriu com esse grande gap, né? Seria muito interessante para os compradores se ele mostrasse um gap daqueles gaps de fuga, né? Que quando a gente tem o gap, a gente não vê ele sendo fechado logo em seguida. O caso é que hoje ela já abriu tentando perder essa mínima, né? Aliás, perdendo a mínima e quase fechando o gap, né? Chegou muito próximo de fechar o gap se a gente pegar a máxima de ontem com a mínima de hoje, né? Mas o que começa a me chamar a atenção, né? Se ela conseguir, por exemplo, numa correção, né, que venha segurar nessa região, próxima aos 70, acima dos 70, testar essa linha aqui a média de 8 períodos, por exemplo, e por aqui gerar algum ponto de força compradora, pode ser que ela seja só um pullback, né, digamos, esse rompimento que foi feito em gap, para ela dar continuidade ao seu movimento de alta, tá? Mas a gente tem olhando para um prazo mais longo, a tendência dela ainda continua, né, de baixa, já que a gente está trabalhando abaixo da média de 200 períodos, com ela inclinada. E aí nós temos uma região que também está em gap, que é uma resistência importante para o ativo, que se dá justamente o quê? Com a máxima que vem aqui do dia 24 de abril, região que a gente testou ontem, né, até esse fechamento do dia 20, né, que está lá na faixa dos 74,50. Então, isso é uma região de resistência importantíssima para o ativo também, né? Se ele conseguir mostrar força para ganhar essa região, ganhar a região da média de 200 períodos, aí a gente pode falar que ele está querendo realmente mudar o humor para um viés assim mais comprador. Quem sabe saindo, né, os resultados,
juntando com o atual momento, digamos assim, da China, o ativo realmente possa voltar a subir de uma maneira mais consistente. Olhando aqui só rapidamente o gráfico semanal, que é, como eu disse, que eu gosto mais, o que já vinha me chamando a atenção faz tempo. Eu acho que minha última participação, se não me engano, eu cheguei a mostrar, falei disso de Vale também. O suporte dela, onde ela estava enrolada, era bem aqui, né, numa média de 200, num prazo mais longo. Ou seja, num prazo longo, ela continua trabalhando numa tendência de alta mais clara. Por quê? Vem se segurando acima da média de 200, a média de 21 ainda está acima da média de 200 períodos, né? A média de 8 entre as duas significa justamente esse movimento mais lateral, mas vai tentando fazer justamente o quê? Um candle mais forte agora, rompendo uma região de resistência, né? Se a gente conseguir fechar essa semana rompendo essa região, né, entrando, né, avançando para aquele gap que eu mostrei para vocês, quem sabe ela não consiga mostrar força, principalmente se levar a máxima dessa semana embora, para aí, quem sabe, deslanchar. Isso pode acontecer aí com a divulgação dos resultados ou não. O fato é que a gente, tá complicado, digamos assim, de querer fazer algum tipo de entrada agora, não é um tipo de coisa que eu gosto. Ou a gente tentaria buscar uma compra lá atrás, né, mais próxima do suporte, ou se ele fizer esse rompimento, eu prefiro esperar um pullback, de repente acompanhar pelo gráfico diário para ver se ele gera algum pullback para uma entrada mais segura, tá? Para quem é mais agressivo, né, pode ter visto isso daqui, né, uma outra sinalização bem interessante também. Esse último candle de força compradora da semana do dia 10/7, seguido por um candle pequeno, né, aqui uma inside bar, que pode ser considerado um gift, né, como o pessoal gosta de chamar, o André Machado fala muito, já falou muito aqui com vocês, que o rompimento, quem sabe, muita gente gosta, quem gosta de operar inside bar, depois de uma barra forte de alta e o rompimento desse giftzinho aqui para cima, muita gente pode ter se posicionado aqui. É possível, mas também era uma entrada com muito risco, dado o cenário mais lateral. Para quem fez esse tipo de entrada buscando um trade, por exemplo, a gente já está batendo na média de 21 períodos e naquela fronteira de resistência dada por aquele gap. Então, no mínimo aqui, para quem fez aqui buscando um trade, já deixaria uma entrada, um stop no 0 a 0, porque se ele azedar o humor e resolver continuar nesse movimento lateral, ou, por exemplo, os resultados não vierem dentro do esperado, aumenta a chance, de repente, do ativo voltar a trabalhar nessa faixa aqui mais lateral, tá bom? Então, muito cuidado para quem está querendo comprar agora. O ideal é que consiga buscar aqui na base dessa consolidação, ou no máximo, quem comprou o rompimento dessa inside bar aqui. Caso contrário, agora, brigando numa resistência importante, já subindo aí, ó, lá do último fundo dele, subindo aí uns 11%, eu acho arriscado pensar em compras no momento. Maravilha, Beto. Se puder descompartilhar a sua tela, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, esclarecendo aí, acho que as principais dúvidas. Tem algumas também sobre o setor bancário, mas como está meio parado no dia de hoje, mesmo com a divulgação de Santander, a gente vai ter que esperar os próximos resultados para ter uma noção aí de o que vai acontecer com esses ativos. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Imagina, o prazer é meu, sempre ajudar, então precisar, estou disponível aí quando puder atendê-los, tá bom? Maravilha, muito obrigado, Beto Grande Assad, abraço, boa tarde. técnico. Um abraço a ti. E claro, nós vamos para um rápido intervalo. Eu estou coletando aqui as contribuições de quem está nos assistindo, falando sobre entrada ou não em Vale. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso e fala sobre os resultados do dia. O que aconteceu com o Santander, como é que está o setor bancário. Eu já abri aqui nas minhas costas e, claro, principalmente o setor de varejo alimentar, Carrefour. Foi uma bela surpresa, uma surpresa positiva nessa divulgação do dia de ontem. Então, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais BMC Stock por aqui. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto.
Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News e hoje é um dia triste. Eu nem falei isso no começo do programa, acho que eu me esqueci. Eu estou tão eufórico, acho que a alegria bateu à minha porta que eu esqueci desse pequeno detalhe. Um abraço para o nosso operador de switcher aqui, o rapaz que fica na operação do nosso BMC Stock, cabelinho na régua, e o seu amado São Paulo Futebol. Eu não sei, nem sei se é São Paulo Futebol Clube, eu não quero nem saber. Eu sei que ontem foi um dia incrível, o rapaz chegou até triste na redação da BMC News. Então, cabelinho na régua, você que estava falando no meu ouvido há uma semana atrás, um dia da caça, o outro dia do caçador. Tá liberado falar de futebol aqui no chat do YouTube, por favor, vocês que estavam me poupando da conversa sobre o meu amado Palestra Itália, fiquem à vontade para acabar com o dia de cabelinho na régua e seus aliados aqui na programação da BMC News. No setor financeiro, que é o que importa para o nosso BMC Stock, afinal nós estamos aqui para dar informações em tempo real sobre o mercado financeiro, nós temos estabilidade. Até curioso, depois de uma divulgação de resultados de Santander, que teoricamente é o elo mais fraco aqui entre as companhias que divulgariam seus balanços operacionais neste segundo trimestre de 2023. Nós temos, de certa forma, a estabilidade, alguns ativos pulando do positivo para o negativo, é o caso de Banco do Brasil e Santander. Banco do Brasil neste momento em estabilidade, 0,02. Agora no verdinho, mas daqui a pouco pula para o vermelhinho, então praticamente sem movimento aqui para o nosso setor bancário, o que me surpreende. Nós tivemos o balanço trimestral de Santander divulgado hoje pela manhã, um lucro líquido aí de 2.259 bilhões de reais. Isso é 43,5% abaixo do ano passado. Então nós já apresentamos aqui Carrefour, que diminuiu bastante o seu lucro líquido. Nós apresentamos aí outras empresas que apresentaram aí essa queda forte no lucro líquido, no entanto estão reagindo de forma, se não positiva, neutra no dia de hoje. Santander é um deles, 43,5% de queda no seu lucro líquido, no entanto a margem financeira de 7 bilhões e 599 milhões de reais, ou seja, um aumento de 8,1%. O resultado foi misto, é um dos ativos que estavam ali mais voltados ao negativo do que para o positivo nas projeções do mercado. Nós temos aí, de certa forma, estabilidade e Sambi 11, Sambi 3, Sambi 4 surfando, alterando, aí sambando entre os lados positivo e negativo. Não é um resultado ruim, principalmente olhando no setor bancário, que perdeu bastante valor aí recentemente. Nós podemos tirar aqui como base Itaú, que na semana pede 1,83. Nós podemos tirar aí como base o próprio Bradesco, que tem um resultado, de certa forma, neutro neste mês de julho. Nós podemos tirar, claro, de Sambi 11. Cadê Sambi 11? Por aqui eu trago Sambi 11, que está em estabilidade neste momento, 0,00, com 1,53%. No entanto, no mês um resultado positivo. Nós temos aí como um dos principais ativos Banco do Brasil, que ainda está próximo dos R$ 47,00, R$ 47,34, um pouquinho distante dos R$ 51,00 que nós negociamos recentemente, mas, claro, é um patamar bem alto aqui para Banco do Brasil, um resultado aí de 42% de alta no ano de 2023. Trazendo aqui de volta ao nosso índice Ibovespa, eu gostaria de falar sobre alguns ativos específicos, claro, trazendo aí
a Petrobras, a Vale e Itaú, que são os ativos mais negociados no dia de hoje. Como eu mencionava, é um dia de cautela, um dia de precaução, um dia que o mercado está tirando um pouco o pé para ver o que os Estados Unidos farão, mais especificamente o que o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve fará a partir das 3 horas da tarde. Hoje nós temos aí estabilidade, 0,2% de queda para o índice e um volume negociado de 8 bilhões e 320 milhões de reais. Não é um volume nem muito alto nem muito baixo, é realmente um dia neutro, um dia morno para o Ibovespa, mas eu chamo a atenção, claro, para o evento que ocorrerá às 3 horas da tarde, divulgação na nova política monetária dos Estados Unidos, o mercado inteiro apostando em um novo aumento de 25 pontos base, embora, claro, a parcela dos dissidentes, aqueles que apostam em um aumento de 50 pontos base, tenha aumentado entre ontem e hoje. Nós tínhamos aí 99% do mercado apostando em 25 pontos base pela ferramenta do CME Group, o Fed Watch, e neste momento nós temos aqui, ó, se nós conseguirmos esticar apenas 96%, 96,5% do mercado apostando nos 25 pontos base e 3,5% apostando aí nos 50 pontos base de elevação. Mais importante do que a tomada de decisão, a coletiva do Federal Reserve, que será logo em seguida a essa divulgação entre as 13h30 e 4 horas da tarde. Então, fiquem ligados, entre o BMC Market e o BMC Closing, nós traremos todas as informações necessárias para você, investidor. Então, sintonizado aqui na BMC News, não perca, seja aqui pelo nosso YouTube, pelo portal de notícias ou, claro, pela TV ali, pelos nossos canais de distribuição. Fiquem atentos à tomada de decisão do Federal Reserve, super importante para você, investidor, que olha para o Brasil, que olha para Estados Unidos, para a Europa, todos os mercados serão afetados pela tomada de decisão de hoje. Falando sobre resultados aí dessa decisão de juros, a gente não deu uma olhada, claro, no mercado norte-americano. Eu gostaria de trazer essa atualização para vocês que nos acompanham, falando um pouco sobre os movimentos na Ásia, na Europa e também nos Estados Unidos. Até este momento, nós temos aí os principais índices norte-americanos próximos da estabilidade. Então, S&P 500, 0,2% de queda, Dow Jones 0,1% de alta, não dá para falar que estão se movimentando de forma muito agressiva, e o índice Nasdaq caindo um pouquinho mais, 0,43%. Abriga boa parte das principais companhias de tecnologia, praticamente formado por companhias de tecnologia ou companhias de crescimento, que são, claro, mais afetadas pelo aumento na cotação dos juros, do custo do dinheiro. Então, Nasdaq neste momento naturalmente mais volátil, caindo mais, 0,4%, mas não chega a ser uma queda preocupante. Para vocês investidores que nos acompanham, vou trazer essas atualizações, tudo que acontece, claro, entre as negociações do dia de hoje até as 5 horas da tarde e, claro, o fechamento do mercado, você acompanha aqui com o Carlo Caucci a partir das 4 horas da tarde. Para a Europa, nós tivemos um movimento majoritariamente negativo, DAX na Alemanha 0,4% de queda, FTSE no Reino Unido 0,19%, não dá para falar que está caindo, mas está em estabilidade. CAC 40 na França, aí sim uma queda um pouco mais aguda, 1,35% de decréscimo, de perda de valor para o índice CAC 40 e também aqui o índice Eurostoxx, 1% de queda. O movimento na Ásia também foi de mais cautela. Nós temos aqui o Nikkei 225 em estabilidade, 0,05% de alta neste momento, voltando a negociar depois de alguns feriados nacionais. Então já está negociando ao longo desta semana. Nikkei fica alguns dias parados aí por conta de feriados. Nós temos Xangai, 0,26% de queda. SSE Component, que também é referente ao mercado continental chinês, também em queda, 0,47% no fechamento desta madrugada. E aí índices mais voláteis, como é o caso de Hang Seng e Taiwan, com um pouco mais de movimento, mais próximos da estabilidade. Realmente o mercado internacional está tirando um pouco o pé, está ficando mais cauteloso e, claro, aguardando. Mesmo que seja consenso os 25 pontos base de aumento, o que preocupa, é claro, as indicações, o que o Federal Reserve indicará para as próximas reuniões. É moda, é tradição falar que, de acordo com os dados que serão divulgados, eles tomarão a melhor decisão possível. No entanto, sim, podemos pescar ali alguns indicativos da fala de Jerome Powell logo em seguida e a divulgação da nova política monetária para os Estados Unidos. Falando sobre macroeconomia, mas agora falando um pouco mais sobre o Brasil, trazendo essa conversa aqui ao nosso mercado brasileiro, eu gostaria de dar uma notícia até que interessante. A Fitch elevou o rating do Brasil de BB para BB- para BB. A atualização do rating do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado, do que aguardado no começo do ano. Então, claro, após choques sucessivos nos últimos
nos últimos anos. Políticas proativas e reformas que apoiaram isso. A expectativa da FIT de um novo governo trabalhará, claro, por mais melhorias. Então, a FIT ficando um pouco mais animada com o Brasil e revisando, inclusive, as suas perspectivas de crescimento do PIB real para 2023. Claro, agora em 2,3%, ante, claro, a expectativa de 0,7% na última divulgação. Então, ontem nós tivemos já o Fundo Monetário Internacional revisando bem para cima as nossas expectativas de crescimento do PIB, agora a FIT seguindo esse mesmo caminho, indicando um viés um pouco mais positivo aqui para o nosso mercado brasileiro, agora com essa projeção de crescimento do PIB real em 2,3% já para 2023. E a convergência de um crescimento estrutural de 2% ao ano no médio prazo. Além disso, a FIT reconhece que os esforços para melhorar o balanço fiscal devem conduzir o resultado primário para os intervalos preconizados pelo arcabouço fiscal de 0% do PIB em 2024 e 0,5% do PIB em 2025, em linha com o que a Fazenda busca nessas últimas conversas. O Ministério da Fazenda já busca por essa neutralização do déficit, por essa estabilização das contas brasileiras e projeta esse horizonte bem próximo de 2024 e 2025 já para um melhor resultado. Inclusive, Fernando Haddad já trabalha ativamente para aumentar as fontes de arrecadação, inclusive colocando um ponto de interrogação sobre o pagamento de JCP pelas instituições bancárias. Isso foi um dos pontos aí de divergência das principais instituições do Brasil com a Fazenda. A Febraban se pronunciou sobre essa possibilidade de extinção do pagamento de JCP e criticou o fim desse método de pagamento aos investidores. Retirar, segundo a Febraban, a forma de distribuição de juros sobre capital próprio e instituir a tributação sobre os dividendos ocasionará um significativo aumento da carga tributária sobre empresas. Inclusive, a Febraban criticou essa medida que está sendo especulada pelo Ministério da Fazenda. Em nota, a Febraban comentou que a experiência internacional de alguns países que decidiram por não ter a JCP e tributar os dividendos é sim um parâmetro a ser avaliado. No entanto, a tributação sobre as empresas é muito menor do que a no Brasil. A federação defendeu um debate amplo e completo sobre o tema. Esse foi um dos pontos de ataque, novas políticas divulgadas pela Fazenda nos últimos 2 dias, e uma outra política apresentada foi a tributação sobre casas de apostas esportivas, em cerca de 18% dessas operações, inclusive mediante o pagamento para o funcionamento das operações aqui no Brasil. Essa não vem sendo muito discutida, acredito que seja consenso a necessidade de regular um setor que estava fora ali da abrangência dos nossos reguladores brasileiros. No entanto, essa questão envolvendo a JCP é sim um ponto sensível da discussão entre os bancos e, claro, o Ministério da Fazenda. Os bancos eu destaco, claro, por serem característicos pagadores aí de juros sobre capital próprio, além, claro, dos pagamentos de dividendos. Falando sobre o nosso mercado brasileiro, gostaria de trazer aqui alguns destaques interessantes. Do lado positivo, nós temos alguns dos principais ativos negociados. Açaí, acho que pegando carona, posso fazer essa avaliação nesse bom resultado de Carrefour. Carrefour é o principal destaque positivo. Nós temos aqui Carrefour negociando a quase 7% de alta e Açaí logo em seguida aqui com uma valorização, claro, muito menor, mas ainda em campo positivo, 0,47% de alta, e é um dos principais ativos negociados do lado positivo aqui do nosso Bovespa, perdendo apenas para Banco do Brasil, que agora opera em estabilidade. Como eu mencionava, o setor financeiro como um todo, os bancos aqui no Brasil, depois da divulgação de Santander, não demonstraram muita movimentação. Podemos, claro, colocar na conta esse receio, essa cautela com a divulgação da nova política monetária nos Estados Unidos, mas sim, a divulgação do primeiro resultado para o setor aqui no Brasil deveria causar um pouco mais de movimentação, principalmente falando sobre Santander, uma das maiores corporações do Brasil, uma das maiores empresas aí do setor bancário do nosso país. Telefônica com um bom resultado, ainda em estabilidade próxima dos 4,42%. Estabilidade eu falo, claro, em relação ao começo do nosso programa. Apresentou sim um bom resultado, melhor do que as perspectivas do mercado, um lucro acima do projetado, embora, claro, o setor como um todo ele tenha apresentado estabilidade nos primeiros 6 meses, ou seja, realmente melhora operacional da companhia, não está acompanhando o crescimento do setor no Brasil. Nós tivemos estabilidade nos primeiros 6 meses,
e a Telefônica apresentou uma melhora operacional. Isso vem animando o mercado, inclusive, com outros ativos do mesmo segmento. É o caso da TIM, que também figura entre as maiores altas, 3,59%, bem próximo ali dos 4,57% de Telefônica. Nós vamos continuar aí acompanhando os ativos, vamos tentar contato com as empresas e, claro, tirar algumas dúvidas dos investidores que nos acompanham normalmente. Sei que vocês sempre ficam em dúvida aí sobre os balanços operacionais, às vezes o release de resultados não é tão claro e, claro, nosso trabalho aqui na BMC News é tentar traduzir de certa forma, esse tipo de informação. Copel 13,26, é difícil ver um ativo, principalmente no setor elétrico, oscilar tanto. No entanto, nós temos aí essa nova oferta de ações, esse follow-on que pode movimentar até 5 bilhões de reais para a companhia e também, claro, concluir o seu processo de privatização. No entanto, nós temos alguns impasses com o Tribunal de Contas da União, com algumas entidades que entraram na justiça contra essa privatização, que está sendo feita basicamente nos mesmos modelos, no mesmo molde da privatização da Eletrobras. Então, o setor elétrico normalmente não se movimenta muito, no entanto, Copel apresentou um bom movimento, aí, uma boa valorização nos últimos 4 pregões. Nós vemos o ativo aqui ganhando quase 7%, mais de 6%, e isso para um ativo, como eu falei, do setor elétrico é realmente muito difícil. Agora, nos R$ 8,55, faz tempo que nós não vemos a companhia negociando nesses preços desde o final de 2022, entre outubro e novembro. Então, desde 2022 nós não atingimos este patamar, estamos ainda distantes, claro, da máxima do dia ali aos R$ 8,66, vou até expandir um pouco aqui Copel para ter essa certeza, R$ 8,69. O ativo reagiu muito bem no começo do mercado, agora perde um pouquinho mais ainda, claro, mantendo esse movimento positivo de 3,26%. Eu vou ficando por aqui, esse é o apanhado de informações sobre o nosso mercado financeiro no dia de hoje. O Ibovespa continua em estabilidade, 0,31% de queda, o dólar cai 0,26, agora cotado a R$ 4,74, pelo menos falando sobre os contratos negociados para dólar comercial futuro. Eu vou ficando por aqui, mas logo em seguida, não saia daí, tem BMC Market chegando na nossa programação e, claro, os principais temas do dia de hoje, discutidos com, claro, as 3 feras da BMC News, Alexandre Cabral, Marcos Saravalli e Felipe Nascimento. Um abraço a todos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos programas aqui na programação da BMC News.